Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Nessa videoaula nós vamos falar de outro gráfico dinâmico. Na aula anterior a gente fez um gráfico com a barra de rolagens. Nessa daqui a gente vai fazer um gráfico usando a caixa de combinação. Veja que legal. A gente seleciona aqui, ele já nos dá, ele nos atualiza a nossa planilha e nos atualiza o nosso gráfico. E a base é essa tabela aqui. Legal? Então vamos lá. Como fiz no outro vídeo, eu vou dar um corte nesse vídeo aqui pra gente começar do zero, beleza? Bom galera, já deu corte com a nossa planilha zerada, apenas com a nossa tabela de dados, e aqui é onde vamos apresentar os resultados, não tem fórmula nenhuma. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir a nossa caixa de combinação. Olha só, na aula anterior a gente inseriu uma barra de rolagens dessa primeira aqui, ó, de controles de formulário, tá? Nesse nosso caso hoje a gente vai colocar uma de controle ActiveX ou ActiveX, tá? A gente tem aqui em cima também. Eu vou colocar as duas para vocês verem a diferença de uma da outra, tá? Mas a gente vai usar essa daqui. Poderíamos usar essa, mas aí teremos que fazer um PROC-V. Então, para não dificultar, vamos usar a de baixo. Ó, eu vou colocar de cima primeiro. Vou colocar ela em cima aqui, ó, para a gente saber que ela é a de cima. E vamos colocar a de baixo, que é a que a gente vai usar aqui embaixo, tudo bem? Olha só. Aí, antes de começar a formatar, eu vou colocar os nossos dados que eu vou precisar usar. A gente vai usar o export como padrão aqui como dados na nossa caixa de combinação. Então, como a gente só tem dois exports, eu vou colocar assim, ó, geral, todos, sei lá, vocês podem escolher uma palavra, colocar geral, colocar natação e colocar futebol, tá? Então aqui eu vou pintar com a cor, uma cor qualquer, vou escolher uma cor aqui, vou colocar, por exemplo, essa cor aqui, e aqui embaixo, ó, que a gente vai usar essa aqui como um vínculo, vou deixar uma corzinha mais escura, só pra gente ver assim, não é necessário colorir, tá bom? Então vamos lá, ó. Na primeira, que é o controle de formulário, a gente vai fazer isso aqui, ó, formatar controle, vai abrir essa caixa. No intervalo de entrada, que é onde são os nossos dados, eu vou selecionar esse daqui, tá? E no vínculo da célula, eu vou selecionar essa que a gente pintou com a cor mais escura. E olha só, vou dar um OK. Sair do controle, na hora que eu entrar no controle, ó, ele aparece já os que a gente selecionou, mas ó, olha como que fica aqui, ó, tá vendo? Ó, fica com o número, ele fica com o índice que tá. Se eu selecionei o primeiro, ele vai ficar com 1, se eu selecionei o terceiro, ele vai ficar com 3, então pra gente não vai ser legal, porque a gente vai usar uma fórmula Cont+C aqui com base nessa célula aqui, então esse formulário para esse caso não vai ser legal, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, eu vou recortar, ou a gente pode simplesmente excluir. Agora nesse daqui eu vou clicar com o direito, só que eu vou em propriedades, tá? Não vou em formatar controle, eu vou em propriedades, ele vai abrir essa caixa aqui diferenciada, tá? Então, para a gente saber os valores dele, a gente vem nessa opção aqui, ó, list fill range. O problema desse controle é que a gente tem que colocar na mão, não dá para a gente selecionar. Tudo bem? Então a gente tem que saber quais são as células que vai formar o nosso intervalo. Então a gente sabe que é da A2 até a A4. Então a gente vai ter que ser na mão. Vou digitar aqui, ó, A2, 2 pontos, A4. E qual que é a nossa célula linkada, ó, linked cell? A gente já sabe que é aquela lá, A5, tá bom? Essa daqui, ó, A5. A gente vê aqui, ó, A5. Vou clicar no controle de novo. Então vamos digitar A5. Tudo bem? Vou fechar aqui, já pode fechar. E olha só, um detalhe desse controle, quando a gente usa ele, a gente tem que vir em ferramentas em desenvolvedor, e ó, ele fica habilitado no modo design. A gente tem que desmarcar para ele funcionar. Olha só, agora sim, nele aparece o que eu quero ali.
exatamente o texto que eu selecionar. Tudo bem? Então, com base nessas informações, a gente já pode montar aqui as nossas fórmulas. Como que a gente vai montar as nossas fórmulas? Aí, muito simples. Vamos usar a fórmula C e a fórmula Conte-Cs. Tem videoaulas anteriores que eu falei sobre essas fórmulas. Eu vou deixar o link aí dos dois vídeos também. Então, vocês podem fazer a revisão lá, mas eu vou falando devagarzinho aqui. A gente vai aprender. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos montar a quantidade do masculino. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar assim, ó, igual a nossa lógica. Se. Qual que é o nosso teste lógico? Então, o nosso teste lógico vai ser com base nessa célula aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, se essa célula aqui for igual a geral, ó, geral, ao ponto e vírgula. Se for igual a geral, o que que eu faço? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um ponto e vírgula, eu vou dar um conte-C, conte.C, que é geral. Então, geral, eu vou ter que pegar todos os esportes que é masculino, tudo bem? Ó, todos os esportes masculinos, porque a gente tá na linha do feminino, do masculino. Então, geral, eu vou contar os esportes. Então, eu vou vir aqui, conte-C. Qual que é o meu intervalo? Meu intervalo de esporte é esse daqui, ó. Então, eu vou contar todos que estão nessa coluna aqui, correto? E vou dar um ponto e vírgula. Qual que é meu critério? Meu critério é... Não, desculpa. Na verdade, a gente vai contar essa coluna aqui, ó. Falei errado, tá vendo? Porque a gente vai contar o masculino. Qual que é o meu critério? Meu critério é o masculino, que está nessa célula aqui. Então, eu vou clicar nela. Pronto. Então, se for geral, eu quero contar todos os masculinos dessa coluna aqui. Tudo bem? Não estou selecionando esporte nenhum. Se não for geral, o que eu vou fazer? Se não for geral, então vai ser natação ou futebol. Então, eu vou dar um ponto e vírgula. Agora sim, eu vou colocar um conte.Cs, porque vai ter mais um critério. Olha só, conte-Cs. Qual que é o meu intervalo, meu primeiro intervalo de critério? Aí eu vou selecionar. Eu quero primeiro pelo sexo. Então, eu vou primeiro pegar tudo que é masculino. Aqui vou selecionar esse intervalo. Ponto e vírgula. Meu critério, eu vou vir aqui porque eu não vou conseguir clicar direto. Aqui, ó, C8, tudo que é masculino. Ponto e vírgula. Qual é o meu segundo critério, meu intervalo de critério? É a coluna do esporte. Então eu vou selecionar aqui meu segundo critério, meu intervalo. E o meu critério qual que é? É o que está nessa célula aqui. Lembra? Mudei para futebol. Pronto. Selecionei e vou fechar o meu parênteses do C. Na verdade, eu fecho primeiro o do conte-C e agora o do C. Olha só. Vamos ver se está funcionando mesmo. Eu vou selecionar primeiro o geral aqui. Geral. Geral deu 10. Então, se eu contar masculino aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem mais nenhum 10. Ou nenhum masculino. Então tá certo. Se eu selecionar natação, ó, deu só 3. Então eu vou olhar aqui, ó. Masculino, masculino, não é natação. Masculino, não é natação. Masculino, natação 1. Masculino, natação 2. Não. 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 Natação 3. Tá vendo? Então já está funcionando a nossa fórmula. Então a lógica é a seguinte: se aqui for geral, eu conto tudo que é masculino, né, para a primeira linha. Se não for geral, eu conto o que é masculino e o futebol, e no caso o esporte que eu estou selecionando aqui, né? Então são dois critérios. A mesma coisa a gente vai fazer para o valor e para o feminino. Vamos primeiro copiar a fórmula para o feminino, mas antes de copiar, o que é legal fazer? A célula A5 ela vai ser sempre travada, então eu vou selecionar aqui, eu vou apertar F4. Aqui no finalzinho, se você ver, ó,
tem o outro assim. Então essa aqui também eu vou travar, porque essa aqui vai ser sempre travada. E os nossos intervalos a gente pode travar também. Então a gente aperta F4 e F4. Olha só. Agora o C8, que é essa célula aqui, ó. A gente tem que travar o que? A gente tem que travar a coluna, porque depois, quando a gente copiar para baixo aqui, a linha tem que descer. Então, para travar a coluna, a gente clica antes do C, né, que é o endereço da coluna, e a gente trava a coluna. Mesma coisa aqui, ó. Selecionou aqui e pronto. Olha só. Então a gente pode simplesmente selecionar as duas, dar um Ctrl Enter. Aí. Então a gente sabe que em natação a gente tem 3 homens, 5 mulheres. Se a gente colocar geral, vai ficar 10-10. Que eu coloquei aqui, eu acho que são 20 registros. Então está bem dividido entre futebol e natação. Bom, fizemos as quantidades, né? Então usamos o Cont C. E agora vamos usar o Soma C. Então o Soma C, da mesma forma que o Cont C, também temos videoaula falando sobre o Soma C e o Soma C. Então vamos usá-los, essas duas fórmulas aqui, com a mesma lógica. Então vamos lá, igual, usar o Si, né? Aqui, a célula A5, a gente pode apertar F4 que ela já trava. For igual, então entre aspas, geral, lembra, né, que sempre texto entre aspas. Se for igual a geral, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Soma C. Olha só. Qual é o meu intervalo que eu vou somar? Então, meu intervalo é aqui a mensalidade. Então, vou selecionar a mensalidade. Não, desculpa, né? O intervalo, ó, tô pensando. O intervalo é aqui, né? Que é o masculino e feminino. Eu somo a C simples, porque é o geral. Então, vou somar tudo que é masculino e tudo que é feminino. O ponto e vírgula. Quais são meus critérios? Então, primeiro é esse daqui, tudo que é masculino, que é o Soma C. Ponto e vírgula, agora sim, intervalo de soma, é o que eu vou somar. É esse intervalo aqui. Beleza, se for geral, então vou somar o que é masculino, nesse caso, tudo, né? Tudo que é masculino, independente do esporte. Agora, se for falso, por quê? Não é geral, então é outra coisa. Então vai ser ou futebol ou natação. Então agora sim, eu tenho que colocar Soma Cs, porque Soma Cs ela suporta vários critérios. O Soma C é um só. Então o Soma Cs começa assim pelo intervalo de soma, tá? Por isso que eu confundi o Soma C. Então o primeiro é o meu intervalo de soma, porque agora a gente só vai colocar critérios. Então é ponto e vírgula. Meu primeiro critério. Então eu quero pegar o meu primeiro critério, esporte. Eu posso pegar o sexo ou esporte. Eu vou selecionar esporte, tá? Meu intervalo de soma de critério. Ponto e vírgula. Como eu selecionei o esporte, então eu vou selecionar aqui, ó, a nossa célula A5 e vou apertar F4 para travar. Ponto e vírgula. Qual é o meu segundo intervalo de critério? Agora sim, é o sexo. Eu vou selecionar a coluna do sexo, ponto e vírgula. Eu já podia ter travado, né? Não travei. E aqui, ó, nossa célula, vou andar com o mouse com a setinha, essa daqui, e vou fechar a fórmula Soma C e fechar a fórmula C e vou dar um Enter. Olha só, já nos fez a soma. Então se eu mudo aqui para natação, ele me traz o valor de natação. Se eu mudo futebol, o valor de futebol. E agora a gente vai andar essa fórmula aqui. Como a gente não travou, vou travar, tá? O Soma C. O L3. Qual que é o intervalo L3, né? Então esse daqui a gente vai travar. Selecionar aqui. Travamos. A C8 é o mesmo esquema da outra. A gente só vai travar a coluna, tá? Porque a linha a gente vai andar. E o resto a gente vai travar tudo.
seleciona F4, seleciona F4, a mesma coisa aqui, nesse daqui também, e nessa daqui a gente só vai travar da mesma forma a coluna e vamos dar no Enter. Aqui a gente vai selecionar os dois e dar um Ctrl Enter, tá? E pronto, ó. Aqui a nossa caixa de combinação já está funcionando, mudando os valores. Olha só que legal. Aqui a gente vai fazer uma soma simples, tá? Igual. Não precisa nem fazer soma, a gente vai colocar esse mais esse. Funciona da mesma forma. Aqui deu 11, aqui igual esse mais esse. Olha aí. Então aqui, ó, nossa caixa de combinação já está funcionando. Eu vou clicar em modo design, vou arrastá-la aqui pro ladinho, vou deixar um pouco aqui mais para cima para ela não ficar finíssimo. Olha só, geral, natação, futebol, funcionando perfeitinho. E como a gente inclui um gráfico agora? Aí é a parte mais simples que tem. A gente vai selecionar. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte: eu deixei essa célula mesclada, eu vou tirar a mescla delas, tá bom? Vou clicar aqui, vou desmesclar, vamos dizer assim, essa aqui também, tá bom? Vou excluir esse valor, essa coluna aqui, tá bom? Vou aumentar um pouquinho, tá? Vou deixar assim. Então vamos inserir o nosso gráfico. Vamos selecionar essas quatro células, né? Os dois valores de masculino e feminino. Vamos de forma simples clicar em nosso gráfico. Aqui, ó, pronto. O gráfico já está funcionando. Aí só mudar aqui a natação, geral. Lembra? Aqui lembra que na aula de gráficos eu mostrei como a gente colocar os valores, alterar o valor, se é... Aqui a gente está colocando quantidade, mas se quisermos colocar o percentual, a gente desmarca. Vou desmarcar para não deixar os dois, ó. Aí agora aqui vai da sua criatividade e do seu bom gosto de mudar o layout do gráfico. E aqui essas colunas aqui a gente pode ocultar para deixar a planilha mais, vamos dizer, clean e ficar mais bonito numa apresentação, ficar melhor apresentável. Mas no mais é isso daqui mesmo, a aula de caixa de combinação para deixar um gráfico também dinâmico. Legal, galera? Eu espero que tenham compreendido. Então vamos fazer o seguinte, essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixe lá nos seus comentários e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos e falar para todo mundo aí, tudo bem? Até a próxima aula e um grande abraço!